Hollywood geralmente é associada a estrelas de cinema glamourosas, dirigindo carros esportivos e relaxando ao sol. Mas as luzes brilhantes de Hollywood têm um lado sombrio, e a indústria do cinema tá cheia de segredos horríveis que são mantidos escondidos do público. Hoje eu vou mostrar a você o que realmente acontece em Hollywood, expondo neve que causa câncer, momentos reais de filmes de terror e conexões com a máfia, enquanto a gente explora os segredos de cinema que Hollywood não quer que você saiba. Luzes, câmera, ação! Roupa íntima. Quando se trata de heróis de ação, você vai ter dificuldade em encontrar um mais icônico do que o Tom Cruise. O ator é conhecido por derrotar vilões, pilotar motocicletas e pular de aviões. E o superastro de Hollywood é famoso por realizar todas as suas próprias acrobacias. Agora, como você pode imaginar, fazer todas essas cenas de alta adrenalina requer muita preparação. E não há dúvida de que Cruise participa de um treinamento extensivo antes de fazer um filme de ação. Só que a estrela também admitiu que uma parte crucial do seu processo é um pouco incomum. E sempre que ele realiza uma acrobacia no set, ele usa uma tanga fio dental. Sim, toda vez que o Tom Cruise salta de um avião ou escala um arranha-céu na tela, ele faz isso secretamente vestindo uma tanga minúscula. Mas não é porque ela faz o seu traseiro ficar bonito. De acordo com Cruise, roupas íntimas normais não dão a ele flexibilidade suficiente. Então ele usa roupa íntima elástica e reveladora para se sentir livre ao realizar sequências de ação desafiadoras. Ele supostamente faz isso em todos os filmes que exigem que ele faça acrobacias. E o seu trabalho em Missão Impossível muitas vezes começa com a missão impossível de entrar nessas tangas. Muita gente zombou do Tom Cruise por esse método incomum, mas pra mim tudo certo, já faço isso há tanto tempo. Qual é a minha fala? Tom Cruise regularmente arrisca sua vida ao realizar essas acrobacias, mas alguns atores não são tão comprometidos com seu ofício. Marlon Brando é um ator que estrelou em O Poderoso Chefão, Apocalipse Now e Júlio César, e alguns críticos o consideram o maior ator de todos os tempos. Só que no final da carreira de Brando, a sua atitude em relação ao seu ofício ficou meio relaxada. Em várias filmagens, ele nem sequer se deu ao trabalho de aprender suas falas, e a equipe de produção escondia cartões de ajuda no set para que ele pudesse ler o seu roteiro enquanto atuava. Na versão de 1978 de Superman, Brando interpretou o pai do super-herói, e incrivelmente ele insistiu que suas falas fossem escritas na parte de trás da fralda do bebê Superman. Isso permitia que ele olhasse para baixo e lesse o roteiro enquanto fingia olhar amorosamente para seu filho. Surpreendentemente, Brando usou técnicas semelhantes enquanto interpretava Don Corleone em O Poderoso Chefão, e ele regularmente fazia os seus colegas de cena colarem suas falas no peito. Além disso, uma das cenas mais famosas de O Poderoso Chefão envolve Brando sentado em um escritório enquanto acaricia um gato no colo, e alguns fãs têm a teoria de que a única razão pela qual o gato foi usado na cena é para que Brando pudesse esconder um papel atrás do corpo do animal. Agora, esse rumor específico não foi confirmado, e parece bem improvável com o quanto o gato se mexe na cena, mas isso não muda o fato de que Brando admitiu abertamente usar colas ao longo da sua carreira posterior. Ele afirmava que não aprendia suas falas porque as pessoas de verdade não recitam um roteiro durante uma conversa, e ele queria que as suas performances fossem mais naturais. Mas o seu agente Jay Cantor ofereceu uma explicação mais honesta, afirmando que o ator era preguiçoso e que ele só queria fazer o mínimo de trabalho possível ao gravar um filme. Brando é um ator tão icônico que a sua preguiça é bem surpreendente para os não iniciados, mas ele foi pago com 3,7 milhões de dólares por Superman e ganhou um Oscar pelo Poderoso Chefão. E receber todo esse dinheiro em alguns papéis era uma oferta que ele não poderia recusar. Indiana Jones no troninho. Em Hollywood, a sua aparência pública é tudo, e gerar uma imagem como um galã, uma estrela glamurosa ou um herói de ação durão é uma parte crucial da carreira do ator de cinema. Como resultado, quando algo embaraçoso acontece com um ator, eles preferem que isso não se torne de conhecimento público. Infelizmente, para Harrison Ford, isso nem sempre funcionou dessa forma. Enquanto filmava Os Caçadores da Arca Perdida em 1980, ele passou por um incidente embaraçoso que poderia ter manchado a sua imagem de durão. Em Os Caçadores da Arca Perdida, o Indiana Jones de Ford derrota muitos vilões, mas uma das cenas mais famosas do filme mostra ele despachando um espadachim com seu confiável revólver. Esse momento é bem icônico, mas originalmente estava planejado para ser uma luta de espadas complicada e coreografada, só que Ford não conseguiu filmar a longa sequência coreografada por um motivo bem embaraçoso. O diretor Steven Spielberg filmou essa parte do filme na Tunísia, e vários membros do elenco e da equipe, incluindo Ford, contraíram disenteria após comerem comida estragada. Ford estava extremamente doente, então ele só conseguia filmar suas cenas em partes de 10 minutos, antes de ter que correr para sua salinha do arqueólogo para depositar um tesouro.
roteiro. Essa rotina líquida não deu a Spielberg tempo suficiente para filmar a sequência completa, então ele a substituiu por essa versão cômica e abreviada, como sugerido por Ford. Isso resultou em uma cena de combate icônica, que Spielberg acabou preferindo, e com uma das histórias de bastidores mais engraçadas de todas na história do cinema. Neve de Amianto. O Mágico de Oz é um filme cheio de fantasia, cantoria, dança e uma estrada de tijolos amarelos. Mas a produção do filme está cercada por vários segredos incrivelmente sombrios e perigosos. Para começar, sempre que neva no filme, o pó que cai do céu é na verdade uma pequena substância cancerígena mortal, que você talvez conheça, chamada amianto. No início do século XX, o amianto era muito comumente usado para criar todos os tipos de coisas, desde isolamentos de casas até pisos de vinil e neve falsa. Só que nos anos 80, os produtos de amianto foram proibidos em grande parte do mundo, depois que se tornou amplamente aceito que quando o pó de amianto é inalado, as fibras podem se alojar e cicatrizar seus pulmões, e aumentar drasticamente o risco de desenvolver certos tipos de câncer. Isso significa que o elenco principal de O Mágico de Oz foi literalmente coberto com cancerígenos por horas e horas de filmagem, e de fato, 2 deles faleceram de doenças associadas ao amianto. Ray Bolger interpretou o Espantalho, e ele teve câncer de bexiga aos 83 anos. Da mesma forma, o ator por trás do Leão Covarde, Burt Lahr, faleceu aos 72 anos após contrair pneumonia que foi agravada por um câncer não diagnosticado. Os 2 homens eram bem velhos quando faleceram, então suas mortes não foram exatamente prematuras, mas a exposição ao amianto aumenta significativamente as chances de desenvolver as doenças que os mataram. Portanto, hoje em dia, a sequência da neve em O Mágico de Oz é bem assustadora de assistir, já que o elenco dá as mãos e pula por uma nevasca feita do mais sinistro tipo de neve já colocado em um filme. Fantasias assassinas. Não tá bem claro se a neve de amianto realmente prejudicou algum membro do elenco ou da equipe, mas o Mágico de Oz ainda esconde outros segredos sombrios. O departamento de figurino, por exemplo, fez algumas escolhas horríveis durante a produção. O primeiro exemplo veio quando decidiram usar peles de leão de verdade para fazer o traje usado pelo Leão Covarde. A fantasia era um produto de caça ilegal, e embora os depoimentos sobre quantas peles de leão foram usadas variam de 1 a 5, o certo era que o produto final era bem pesado. A roupa pesava mais de 27 quilos, e era tão grossa que Burt Lahr suava baldes dentro dela enquanto atuava, fazendo com que a pele úmida ficasse fedorenta no estúdio. Isso foi bem nojento para Burt, mas o departamento de figurino cometeu erros bem mais perigosos durante a produção. Quando Buddy Ebsen foi escalado como Homem de Lata, ele foi pintado com maquiagem branca coberta com pó de alumínio. Infelizmente, 9 dias após o início das filmagens, Ebsen começou a ter dificuldade para respirar e acabou tendo que ir para o hospital, onde foi colocado em oxigênio por 2 semanas. Acontece que inalar poeira de alumínio pode irritar seus pulmões, e Ebsen teve uma reação tão severa à substância que quase morreu. O ator reclamou de problemas pulmonares pelo resto de sua vida, que ele atribuía diretamente, em suas palavras, àquele maldito filme. O estúdio substituiu Ebsen por um ator chamado Jack Haley, que vemos no filme hoje, e usou uma maquiagem prateada diferente a partir de então. Só que eles não aprenderam completamente a lição, já que ainda usaram uma maquiagem incrivelmente tóxica na atriz Margaret Hamilton, que interpretava a Bruxa Má. Essa tinta era feita com cobre, que pode ser extremamente perigoso se entrar na corrente sanguínea em quantidades significativas. Isso se tornou um problema sério durante uma cena envolvendo uma bola de fogo gigante. Eles filmaram isso colocando uma porta de alçapão abaixo de Margaret, que permitia que ela se escondesse no subsolo antes da erupção da bola de fogo. Mas durante uma das tomadas, as chamas saíram cedo demais, deixando Margaret com queimaduras de 1º e 2º grau no rosto e nas mãos. Se a maquiagem de Margaret entrasse nas feridas, poderia ter sido fatal, mas a equipe não conseguia limpar a maquiagem sem inadvertidamente empurrá-la para dentro das suas queimaduras, o que os forçou a removê-la, derramando álcool em toda a pele queimada da atriz. Quando esse processo agonizante terminou, Margaret foi levada às pressas para o hospital, mas após apenas 6 semanas de recuperação, teve que voltar ao set para acabar o filme. De acordo com Margaret, se ela desistisse da produção ou processasse os produtores, seria colocada na lista negra e nunca mais trabalharia. E o que é mais chocante é que vários estudos desde então descobriram que a exposição ao cobre pode aumentar significativamente suas chances de desenvolver Alzheimer, algo que Margaret enfrentou nos estágios finais da vida. Isso significa que, embora suas queimaduras tenham cicatrizado completamente com cicatrizes mínimas, a maquiagem tóxica de cobre pode ter contribuído para sua morte. Realmente, o show business pode ser cruel. Set radioativo.
Sangue de Bárbaros é um drama histórico de 1956, no qual John Wayne interpreta o famoso guerreiro Gengis Khan. Agora, escalar um ator de Iowa para interpretar um mongol histórico é bem questionável, mas essa não é a principal controvérsia do filme. Eles gravaram o filme no meio do deserto de Escalante, a 220 km ao sul de um local de teste de armas nucleares dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos garantiu aos produtores que era seguro filmar no deserto, mas eles haviam realizado testes de 11 bombas apenas um ano antes, e toda a área estava contaminada com radiação. O elenco e a equipe do filme passaram meses filmando no local, interagindo inadvertidamente com sujeira, água e ar radioativos. Isso foi incrivelmente perigoso, e nos anos após a realização do filme, 91 das 220 pessoas que trabalharam acabaram desenvolvendo câncer, e 46 delas faleceram da doença. Embora no mundo de hoje, 1 em cada 2 pessoas vá ter câncer em suas vidas, os diagnósticos em massa da equipe ocorreram todos dentro de apenas algumas décadas da filmagem, sugerindo fortemente uma conexão com os testes nucleares. No total, 41% da equipe de Sangue de Bárbaros teve câncer em algum momento, e o próprio John Wayne morreu de câncer no estômago aos 72 anos de idade. Isso é trágico, e não ajuda que Sangue de Bárbaros seja amplamente considerado um dos piores filmes já feitos, o que significa que o papel mais massacrado do ator pode ter tirado sua vida. Eu aposto que ele se arrependeu de aceitar esse trabalho. Sustos de espingarda. O Exorcista é conhecido como um dos filmes mais assustadores de todos os tempos, e o sucesso do filme se deve em parte às técnicas de direção inovadoras usadas por William Friedkin. A maioria dos diretores chega ao set com cadeiras dobráveis e megafones, mas Friedkin usou uma ferramenta diferente enquanto trabalhava no seu filme. Durante a produção, ele começou a vir trabalhar com uma espingarda. Durante os intervalos entre as tomadas, Friedkin carregava a arma com balas de festim antes de pedir ao seu mestre de adereços para dispará-la aleatoriamente no ar. Enquanto os atores relaxavam e esperavam para retomar as filmagens, esses tiros os pegavam de surpresa, resultando em gritos genuínos de terror. Embora os atores tivessem um intervalo, Friedkin gravou essas reações e as usou no filme quando os personagens tinham que reagir a momentos assustadores. Essas reações realistas tornaram o filme ainda mais aterrorizante, embora eu tenha certeza de que os atores não ficaram muito felizes com as artimanhas demoníacas do diretor. O fim da picada. O Exorcista não é o único filme de terror que foi aterrorizante de filmar. O Mistério de Candyman é um filme de terror de 1992 que envolve um bicho-papão com um gancho na mão e um corpo cheio de abelhas. Os produtores insistiram em usar abelhas de verdade durante a filmagem, o que foi bem horrível pro ator de Candyman, Tony Todd, devido a uma cena em que as abelhas saem da boca do vilão. Para fazer essa cena horrível, os produtores usaram 500 abelhas de verdade para preencher a boca de Tony em várias tomadas diferentes. Os produtores não queriam que ele fosse picado, então usaram apenas abelhas que tinham 12 horas de vida, pois têm ferrões menos potentes. Eles cobriram Todd com feromônios liberados por uma abelha rainha, o que faria as abelhas em sua boca pensarem que o ator humano era a rainha da sua colmeia, e portanto não o picariam. Essas precauções deram a Todd muita proteção, mas ele ainda estava bem assustado de ser picado, então convenceu os produtores a lhe pagarem $1.000 por cada picada que recebesse. Isso acabou sendo um grande movimento financeiro, porque as abelhas ainda ficaram bem ocupadas, e Todd foi picado mais de 23 vezes durante as filmagens. Isso deu ao ator um bom pagamento além do seu contrato normal, embora eu não tenha certeza se $23.000 seriam suficientes para cobrir a quantidade de terapia que eu ia precisar depois de colocar 500 abelhas na boca. Mini avião, mini pessoas. Um verdadeiro clássico, a cena mais famosa do drama romântico de 1942, Casablanca, envolve 2 amantes conversando em uma pista de pouso, enquanto um grupo de pessoas embarca em um avião ao fundo. A cena dramática parece estar acontecendo ao ar livre, mas na verdade foi filmada dentro de um estúdio de som. Esse espaço interno era muito pequeno para caber um avião em tamanho real na distância desejada, então o diretor Michael Curtiz mandou criar um modelo menor de madeira compensada da aeronave para a ilusão de um avião em tamanho real. Infelizmente, figurantes comuns fingindo preparar o avião ao fundo teriam instantaneamente exposto o verdadeiro tamanho do modelo, já que eles acabariam se destacando sobre ele. Então Curtiz teve a ideia de escalar várias pessoas pequenas como figurantes, já que as suas alturas relativas faziam o modelo parecer tão grande quanto uma aeronave em tamanho real. Esse truque de perspectiva forçada foi auxiliado por neblina artificial e foco suave da câmera, tornando o verdadeiro tamanho do avião quase impossível de ser discernido ao assistir o filme. Mas quando chega o momento do personagem de Ingrid Bergman embarcar
atacar no avião, a câmera corta antes que ela possa se aproximar muito dele, porque se ela realmente se aproximasse da pequena aeronave de madeira, a ilusão ia ser quebrada. Ah, mas eu acho que ia ser um plot twist bem engraçado. Saltos altos escondidos. O uso da perspectiva forçada na cena da pista de pouso de Casablanca é bem impressionante, e não foi a única vez que Michael Curtiz fez algo pequeno parecer maior no filme. Lá pelos anos 40, Humphrey Bogart era um dos atores mais populares de Hollywood, mas incrivelmente o astro tinha insegurança quanto à sua altura, e durante as filmagens de Casablanca ele usava sapatos com saltos gigantes para parecer mais alto na tela. Bogart tinha 1,72 de altura, e sua parceira feminina, Ingrid Bergman, era mais alta que ele, com 1,75, então quando ela usava saltos altos, se destacava sobre ele. Como resultado, Bogart teve que usar esses sapatos plataforma para filmar algumas cenas do filme, permitindo que ele olhasse assim para Ingrid e a chamasse de criança. He's looking at you, kid. Que criança o que, rapaz? Ela é mais alta que você. Seria melhor ter dito, olha aqui eu me equilibrando nas minhas pernas de pau. Claro, vários atores modernos ainda usam sapatos personalizados para aumentar sua altura na tela. Tom Cruise tem apenas 1,70, então frequentemente usa sapatos plataforma ou fica em cima de uma caixa para parecer mais alto que suas colegas atrizes. Da mesma forma, quando Daniel Craig interpretou James Bond em Quantum of Solace, o espião de língua afiada teve que usar sapatos plataforma para filmar várias cenas. Craig, na verdade, é uma pessoa relativamente alta, com 1,78, e a sua Bond Girl Gemma Arterton era um pouco mais baixa que ele, com 1,70, só que sempre que ela usava saltos no filme ficava mais alta que Craig, então os produtores o colocaram em sapatos com saltos, afirmando que ficava melhor na tela. São mudanças bem superficiais, mas eu não tô julgando, eu sou só uma bolinha branca de 70 centímetros, então definitivamente eu vou ter que usar sapatos plataforma se um dia aparecer na telona. Atuação autêntica. Truque de Mestre é um filme de 2013 que mostra um grupo de mágicos que usam as suas habilidades para cometer assaltos. Durante o filme, a personagem de Isla Fisher faz um truque em que ela é amarrada em correntes e trancada dentro de um tanque cheio d'água, antes de realizar uma incrível fuga. O truque é bem impressionante, mas acontece que Fisher quase se afogou enquanto filmava. Quando os produtores prepararam a cena, o tanque foi equipado com um interruptor de emergência, que Fisher poderia acionar para esvaziar instantaneamente a água. Só que enquanto realizava o truque, ela ficou emaranhada nas correntes, o que a impediu de alcançar o interruptor. A essa altura, Fisher ficou presa no tanque de verdade, mas quando começou a se debater na água, a equipe achou que ela ainda estava atuando, então ninguém tentou salvá-la. Felizmente, Fisher conseguiu se libertar e alcançar o interruptor de emergência, esvaziando o tanque e salvando a própria vida. Relatos dizem que eles realmente usaram aquela tomada fatídica no filme. Então, enquanto a sua personagem batia no tanque e gritava por ajuda, Fisher estava genuinamente assustada e com medo de morrer. Fala sério, uma atuação muito convincente. Método mafioso. Vamos dar uma olhada em outra atuação incomumente realista. Louis Ippolito era um ex-policial de Nova York que teve uma breve carreira como ator nos anos 90. Ele teve papéis menores em filmes como Predador 2, e seu papel mais famoso foi em 1990, quando interpretou um mafioso chamado Fat Andy em Os Bons Companheiros. Seu papel no filme era pequeno, mas ele foi talvez o melhor ator escalado de todos os tempos, porque em 2005 a polícia descobriu que ele realmente trabalhava para a máfia, e o policial corrupto tinha cometido várias ações diabólicas para as famílias do crime Lucchese e Gambino. Ippolito trabalhou para a máfia durante os anos 90, então é totalmente possível que ele terminasse um dia de filmagem em Os Bons Companheiros e saísse do set para imediatamente participar de algum crime organizado de verdade. Isso é um método de atuação extremo, mas infelizmente a polícia não ficou impressionada com a sua atuação. Quando Ippolito foi preso em 2005, ele foi condenado à prisão perpétua por mais de 100 anos, após receber 8 acusações do crime mais grave que existe. Ele faleceu na prisão em 2019, mas definitivamente assegurou seu legado como um dos papéis mais autênticos no cinema. Documentário sombrio. Vamos continuar falando sobre criminosos em Hollywood, enquanto a gente confere alguns documentaristas que cometeram um terrível crime para fazer suas filmagens. Documentários sobre a natureza nos permitem aprender mais sobre o mundo ao nosso redor, mas as suas informações nem sempre são totalmente precisas, e existem muitos mitos sobre animais que são passados como fatos. Os lemmings são pequenos roedores que vivem em climas árticos, e há um estranho mito que afirma que eles muitas vezes encontram seu fim pulando sobre as bordas de penhascos em grandes grupos. Aparentemente
aparentemente sem motivo. Esse mito é falso, mas em 1958, um documentário da Disney chamado O Ártico Selvagem afirmou que era verdade, mostrando imagens de lemmings pulando de um penhasco para um corpo d'água traiçoeiro. Especialistas em vida selvagem imediatamente questionaram como a Disney fez as imagens, antes de determinar que os seus cinegrafistas devem ter forçado os lemmings a pular do penhasco. Uma investigação com fontes internas acabou confirmando isso, revelando que os produtores da Disney, que estavam cientes do estranho mito em torno dos animais, disseram aos seus cinegrafistas que eles tinham que capturar imagens desse evento. Então, um grupo de lemmings foi transportado para o local da filmagem e os animais foram repetidamente empurrados de um penhasco. Em 1982, um programa de jornalismo investigativo canadense chamado The Fifth State expôs publicamente a Disney pelo crime, enquanto explicava as origens do estranho mito dos lemmings. Aparentemente, quando os lemmings se encontram, eles se reproduzem incrivelmente rápido, e a sua população pode aumentar 10 vezes durante uma única temporada de inverno. Depois desse período de acasalamento, alguns dos lemmings partem e tentam encontrar um novo lar, e eles seguem uns aos outros sobre rios largos e penhascos íngremes. Durante essas peregrinações, os lemmings muitas vezes se afogam e caem para a morte, e pensava-se que as pessoas que testemunhavam o comportamento em algum momento assumiram erroneamente que os lemmings estavam seguindo uns aos outros voluntariamente para morrer, sem nenhum motivo aparente. Esse mito logo se tornou incrivelmente conhecido, e infelizmente a Disney fez esforços extremos para tentar provar que era verdade. Eu me pergunto que outras atrocidades a empresa cometeu para fazer os seus filmes. Tipo, quem é que matou a mãe do Bambi? Horror verdadeiro. Vamos passar agora para um gênero inteiro construído em torno de enganar o público. O gênero de filmes perdidos são filmes fictícios que se apresentam como documentários de verdade, filmados pelos personagens na narrativa. Um dos primeiros filmes perdidos de destaque foi A Bruxa de Blair, um filme de terror que mostra 3 estudantes fazendo um documentário sobre uma bruxa que vive em uma floresta em Maryland. Os estudantes se deparam com algumas coisas assustadoras na floresta, e no final do filme eles desaparecem, deixando para trás suas câmeras e filmagens. Mas o filme foi lançado em 1999, antes que qualquer pessoa tivesse familiarizada com o gênero de filmes perdidos. Então os diretores decidiram criar uma campanha de marketing elaborada que faria com que o seu público desprevenido acreditasse de verdade que o filme era real. Cada um dos 3 atores em A Bruxa de Blair interpretou versões alteradas de si mesmos no filme, usando seus próprios nomes. Isso permitiu que os produtores fingissem que os atores realmente estavam desaparecidos, postando relatórios de polícia, notícias e cartazes de desaparecidos falsos em um site. Eles também listaram os atores como desaparecidos presumivelmente mortos na internet, e o contrato do elenco declarava que eles não podiam fazer nenhuma aparição pública até que o filme fosse lançado, para garantir que o segredo não fosse revelado. Essa campanha foi tão convincente que os pais dos atores começaram a receber ligações preocupadas e cartões de simpatia de amigos, que realmente acreditavam que eles estavam desaparecidos. Isso significa que quando o filme foi finalmente lançado, uma grande parte do público genuinamente acreditava que estava assistindo a um documentário aterrorizante. Isso foi auxiliado pela narrativa semi-realista do filme, que não trazia nenhum monstro exagerado, e como resultado o filme foi um sucesso de bilheteria. Claro, o segredo foi revelado logo depois do lançamento do filme, quando os atores pararam de se esconder e fizeram aparições públicas na TV. Os produtores receberam muitos elogios pela sua campanha de marketing, mas algumas pessoas sentiram que tinham sido enganadas, e ficaram genuinamente decepcionadas ao descobrir que o filme não era real. Deve ter sido difícil pros atores, né? Imagina as pessoas te dizendo que estão decepcionadas porque você tá vivo. Me lembra muito a minha mãe. Adereços entediantes. Ao criar filmes de ficção científica ou fantasia, os cineastas frequentemente precisam exibir armas e veículos que não existem no mundo real. Então o departamento de adereços precisa ser criativo e construir itens futuristas ou mágicos, totalmente do zero. Um dos exemplos mais claros dessa criatividade pode ser encontrado em Star Wars: A Ascensão Skywalker, de 2019. Durante o filme, alguns espectadores perceberam que algumas das granadas futuristas usadas eram incrivelmente familiares, e tinham uma semelhança impressionante com um brinquedo infantil chamado Echo Mic. O microfone de plástico tem uma esfera na parte superior com um padrão distinto, e quando você olha de perto para as granadas de Star Wars, fica claro que elas foram criadas removendo e pintando a bola de plástico do Echo Mic. Transformar um brinquedo infantil em uma granada é bem engenhoso, mas essa reutilização criativa de itens do dia a dia, como esse brinquedo para cachorro pintado para parecer high-tech, na verdade é super comum no cinema, e não só em Star Wars. Lá pelos anos 90, Michael Keaton estrelou Batman: O Retorno, e a sua versão do super
super-herói usava uma roupa preta brilhante. Só que esse traje não era tão tecnológico quanto parece inicialmente, porque enquanto o Batman de Michael Keaton corre por Gotham e luta contra criminosos mesquinhos, ele faz isso usando um par de Jordans. Acontece que as botas do Batman são um par de Nike Jordan 6 pintados de preto e personalizados com armaduras na canela. Os calçados foram bem alterados, então é difícil identificar isso durante o filme, mas eles não alteraram a sola. Então, enquanto o Batman esmaga o crime em Gotham City, ele deixa a marca do icônico jogador de basquete. A gente fica sabendo cada vez mais coisas sobre o Cavaleiro das Trevas. Bom, com isso é hora de voar pra fora de Hollywood e voltar pro mundo real. Qual segredo do cinema mais te chocou? E você sabe algum que eu não tenha falado? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.